Neste vídeo você vai ver o apresentador da Rede Globo, Marcos Mion, criminalizando a fala de Lula em relação à deficiência intelectual que ele insinua e também as más condutas que provêm dela, ou seja, realmente tudo tem que ser levado em conta, a idade do Lula avançada, e também ele não detalhou separando os perigosos mentais dos tratáveis mentais, e aí deu essa confusão que não se explicou. Vamos entender o vídeo. Antes da gente refletir o linguajar complicado do Lula e atrapalhado, não mal intencionado, eu pergunto, tá gostando do canal, por favor? Se inscreva. Sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Mas se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. Então nós temos que tentar e pensar, sabe, e analisar a saúde mental dessas crianças dentro da escola. Vamos ver agora o apresentador da Rede Globo, Marcos Mion, criminalizando a fala do Lula. E aí, para mim, gente, fica claro que Lula só foi atrapalhado, mas não foi nem preconceituoso, nem mal intencionado, se referindo aos deficientes mentais. A fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê. Tá? Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo? Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não têm acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia, noite e dia. E aí imagina essa pessoa sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele, porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente, a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo, não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido e imagino que também assim estão outros pais, mães responsáveis, as próprias pessoas com alguma deficiência intelectual, todo mundo se sentiu atingido. Nós vamos ver agora Janaína Pascoal, que sempre foi bolsonarista, mas neste vídeo ela está ponderada. Tudo que ela fala, eu estou de acordo, não vou explanar, porque ela fala no meu lugar. Vamos assisti-la. É importante ajudar um líder a se atualizar, né, a cometer menos erros, porque todos nós somos falhos. Essas terminologias também, elas vão mudando com muita rapidez, a depender do evento em que a pessoa esteja. Se ela falar pessoa com autismo, ela pode ser repreendida, né? Então, pessoa deficiente, com deficiência, existem assim também muitos preciosismos, é difícil acertar também, mas o presidente ali errou demais, né, ao falar do parafuso, ao vincular com violência. Então a reação, ela é uma reação justa. Os grupos de representantes de pessoas com deficiência hoje são muito fortes. Na Assembleia eles estavam sempre muito presentes. Se nós olharmos agora no passado muito recente, o governador Tarcísio pensou em extinguir a secretaria e teve uma reação, precisou manter a secretaria. Depois ele vetou um projeto que trazia alguns benefícios, alguns direitos para os autistas. Teve reação, ele voltou atrás, aceitou que fosse derrubado o veto, pediu desculpas públicas. Então,
Hoje é um grupo muito mais organizado e é bom que seja assim. Então eu concordo muito com as críticas, esse desabafo feito pelo Mion. Eu só discordo num ponto, e eu quero aqui respeitosamente externar. Nós precisamos rever esse costume de entender todas as falas desastradas como criminosas. Sejam elas falas do Bolsonaro, sejam falas do Lula, sejam falas de quaisquer um de nós aqui, porque essa tendência de criminalizar a fala, além de, a meu sentir, ser injusta, ser incompatível com o Estado Democrático de Direito, ela também engessa muito as pessoas, sabe? Os movimentos criam terminologias que são as aceitáveis, né? Que são as mais adequadas ao ver desses movimentos. E agora já não falo mais só do movimento das pessoas com deficiência. Todos, até os movimentos de mulheres, feministas. E é duro você estar o tempo inteiro conforme, e aquilo vai de alguma maneira te amarrando, né? Então não acho justo falar em crime. E quando a gente olha para um homem também, né, como Lula, tem que lembrar, né, até ao criticá-lo, que é um homem de 80 anos, né, um homem do seu tempo. Então acho que dá para a gente buscar um meio termo, né? Vamos ajudar a melhorar. Ele errou, tem que dizer mesmo, até para ele poder se corrigir. Mas daí a dizer que é crime, eu já fico mais preocupada. Eu não tenho dúvida. Janaína Pascoal fechou o vídeo com chave de ouro, falou com sabedoria e ponderação. Não há discriminação nem preconceito na fala de Lula. Foi apenas palavras atabalhoadas jogadas ao espaço sem muita explicação de intelectualidade. O Lula só não deixou claro na fala dele em relação aos deficientes mentais a separação devida, bem explicada para os leigos que confundem o preconceito com a precária fala dele, ou seja, ele não separou os degenerados mentais que não têm recuperação mental, não importa se é criança ou é adulto, daqueles que são tratáveis e convivíveis civilizadamente com a família. Entendeu agora? E aí, eu sou Vinícius, o âncora do canal, eu agradeço a sua audiência e, por favor, deixe seu comentário gentil, a gente se encontra no próximo tema e no próximo vídeo. Tchau!